Amados de meu Pai, homens e mulheres de Deus do coração acalentado, estamos agora, hoje, encerrando um dos módulos. Você que tem nos acompanhado sabe que a gente está trabalhando sobre os mandamentos de Cristo, que temos base lá em João 14:21, né, e tem desenvolvido nos evangelhos, vendo os mandamentos de Cristo. E esse mês passado nós nos demos uma ênfase nos mandamentos de Cristo segundo o próximo, que é ensinado em relação ao próximo. Então estamos encerrando hoje, teremos mais um módulo seguinte, que iremos começar na próxima semana, tá? Então, esse mês de agosto é especial para mim, por várias razões. A primeira delas é que o meu aniversário é comemorado agora em agosto, em agosto de Deus. E eu recebo presente, se quiser mandar pelo correio alguma coisa aí, eu recebo esmoncado, não é? Mas também é de suma importância, porque eu já disse várias vezes que Deus me presenteou no meu aniversário com a doença do câncer. Bem, você já ouviu minhas mensagens, sabe quando eu digo isso? É porque eu creio na soberania de Deus de uma tal forma que nada, nenhum fio de cabelo cai de mim e de você sem que a vontade de Deus, o projeto de Deus, o que Deus quer que a sua vida esteja sendo trabalhado. Nada. O meu Deus é soberano. É assim creio. Então, assim sendo, eu vejo o resultado tremendo do que Deus fez na minha vida. Um exemplo bem claro. Você está me ouvindo do outro lado dessa tela. Isso para mim já é um grande presente de Deus. Uma oportunidade, uma janela que se abriu que eu não tinha. E eu não desejo parar. Só vou parar quando o Senhor falar: vem para casa, meu filho. Eu espero que seja muito tempo, não é? Mas algo é verdadeiro. Todo dia, nesse presente momento, quando eu acordo com meu pescocinho doendo, garganta, umas inflamações aqui, febre no corpo. Continua. Tem um ano, mas continua. Então, isso faz com que constantemente eu dependa do Senhor para aquele dia. Você entendeu? Ou seja, a gente queria ser um milagre que resolvesse tudo, mas às vezes não é assim para com o Senhor. Não é essa fraqueza, essas dores do corpo. E ela, como Paulo diz, né? Quando a gente é fraco, a gente é forte. Ou seja, a gente direciona mais para as coisas de Deus. É assim, eu digo, para mim, que tem sido uma bênção tremenda ter a oportunidade de estar falando com você, falar sobre os mandamentos de Cristo. Isso é sem preço para mim, né? E agora, no nosso texto que eu te pedi para ler, eu não pedi ainda, é Mateus capítulo 20. Mas o desafio, vou estender um pouquinho mais, que você leia do 17, 18 e 20. Lucas capítulo 9 também. E também Marcos capítulo 9. Porque todos esses três evangelhos vai estar falando do mesmo assunto. Ele vai abordar, vai apresentar esse assunto. E como Jesus faz, ele sempre apresenta no contexto do mandamento dele uma ideia central para que quando ele dá o mandamento se apareça, ele fica grande. É assim que ele faz. Eu fico assim abismado com as escrituras, com essa dinâmica de Deus, não é? Porque ele sabe que a gente ia esquecer, mas a gente se deter ou seja, nas parábolas, no que está acontecendo, a gente não esquece o mandamento. Então ele fez isso. E o mandamento vai ser magnífico, é de transformar vidas. Tá. Eu tenho que falar com você mais uma vez, não é a primeira vez que eu falo. Os mandamentos de Cristo são impossíveis de ser cumprido na minha e na sua vida se não tem a capacitação do Espírito Santo de Deus em nossa vida.
capítulo 1, lá no começo, os primeiros estudos nossos. A primeira coisa que é necessária, faz necessária que haja um novo nascimento, que haja arrependimento, que haja convicção dos nossos pecados e que haja um profundo desejo em nosso coração de segui-lo. Na medida que isso acontece, é uma transformação. E essa transformação é que o Espírito Santo de Deus vem fazer morada no seu coração. E as promessas de Ezequiel 36 se cumprem ali. Então, esse Espírito de Deus, que é o ajudador que Cristo prometeu, depois dele falar das promessas de João 14, 21, que ele vai continuar falando, aí ele fala que ele ia mandar o ajudador, que é o Espírito que habita em nós. E ele nos ajuda. Não só ele nos ajuda sobre os ensinos de Cristo, as verdades de Cristo, abre os nossos olhos para enxergar essas verdades, que elas se tornem concretas. A gente, como eu disse para você, eu estou vivenciando, alimentando dela assim com prazer, com alegria, um presente, não é? Pois eu sei em quem eu tenho crido. O meu Deus é soberano, não é? E ele reina. Oh, coisa maravilhosa, meu querido. Então Cristo começa a apresentar, preparar para falar do seu mandamento, fala sobre o reino de Deus. Não é a primeira vez, não é a segunda, tá? Que ele sempre que ele associa os mandamentos dele, ele fala sobre o reino de Deus. O reino de Deus. E é o mesmo que ele disse o primeiro mandamento. Para os que os discípulos ensinassem também nas vilas: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. E continua sendo hoje. E eu falo com você nesse presente momento: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Não brinque com a sua vida. Não brinque com essas verdades que eu e você estamos conversando aqui hoje. Querido, minha querida, eu tenho a certeza que um dia nós estaremos diante do Senhor para duas realidades: estar com Ele eternamente ou separado dele eternamente. E que eu estou conversando com você e que você sabe, se você menospreza os ensinos de Cristo, você terá uma surpresa, que é que você não espera e que eu não espero por você. Então, o Senhor, mais uma vez, ele fala do reino, o reino. E essa ênfase sobre o ensino do reino era das pregações de Cristo, quase tudo que ele falava era dos ensinos. O Sermão do Monte começa assim: bem-aventurado é o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Novamente, a vida que Cristo propõe não é uma religião, é o reino. É uma cidadania diferenciada, meu querido, minha querida. E as bases para estruturar essa vida são os mandamentos de Cristo. Quando Cristo manda que os discípulos fossem pregar para que se arrependesse, que o reino de Deus estava próximo, qual era a mensagem que os discípulos estavam ensinando, se não fosse os mandamentos de Cristo? Porque Cristo diz que eu dei os meus mandamentos e eles têm guardado no coração. Era isso que ele estava ensinando. Ele falou: você não precisa se preocupar, que na hora, exatamente isso, era essa vida no Senhor transformada, o novo nascimento, uma vida na qual Cristo passa a ser o Senhor da sua vida. Você já não domina mais. É Ele que domina. Ele que é o Senhor. Coisa magnífica, não é? E os mandamentos que nós temos visto até agora fazem isso. Ele nos inquieta, nos deixa tristes. Porque não tem como a gente, pecador como somos, amantes do mundo, e quando vem
os mandamentos nos confrontam de uma forma profunda, nos inquieta, nos quebra. Você já tem sentido assim com os ensinos dos mandamentos? Eu tenho, não é? E sei que é impossível cumpri-los sem a capacitação do Espírito Santo de Deus, sem que Deus nos ajude nesse processo. Tá? Então, aí quando ele fala do reino dos céus ou o reino de Deus, ele fala dessas duas formas, ele compara que a semente de um grão de mostarda, sementinha pequenininha, que vira uma árvore gigante. Ele compara também o fermento que pega uma massa de bolo e transforma num bolo bonito, grande. Compara um tesouro escondido que alguém descobre que tem uma pérola de alta preciosidade num terreno. A pessoa vende tudo que ele tem e larga os desejos, as ambições, não é? Não, os projetos, e tudo volta para o reino. Tudo tem que estar conectado com o reino. E ele vende tudo que tem para comprar aquele terreno. E também comparar uma vinha aqui, que é o nosso texto de Mateus, capítulo 20, que nós estamos aqui abordando, né? Que fala de um proprietário que sai para contratar pessoas para trabalhar na vinha. E aí ele encontra esses empregados em 4 horas diferentes. 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 5 da tarde. Aí ele chega no grupo e fala assim, olha, você quer trabalhar na minha vinha? Ah, eu quero. Olha, eu dou 100 reais, uma moeda de prata, dou 100 reais para você trabalhar comigo nesse dia. Você aceita? Aceito. Aí ele vai, contrata do 9 da manhã, contrata meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde. E lá pelas 8 da noite, quando se encerra, aí ele começa a pagar os das 5 da tarde. Chegar e dar 100. Aqueles das 9 horas da manhã, opa! Nós trabalhamos o dia todo nesse sol quente e está dando o mesmo dinheiro para eles. Tem que ser menos. Como que a gente é, não é? Que tremendo ensinamento de Cristo. Preste atenção nisso, no que ele vai apresentar, não é? Aí já começa essa crise. E não vai ser a primeira, vai ter uma outra crise. Também, novamente, para evidenciar o mandamento de Cristo. Não esqueça isso. É o mandamento, é um dos principais ensinos nos evangelhos. Novamente, nos evangelhos. É os mandamentos de Cristo. De suma importância. Olha aqui. Então, no versículo 12, esse grupo diz o seguinte, olha, aqueles que trabalharam apenas 1 hora e, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo nesse calor intenso. Eles não aceitaram aquilo. Amigos, aí Jesus, o contratista, o dono da propriedade disse, amigos, não foi injusto? Vocês não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata, pelos 100 reais? Sim. Então não estou sendo injusto. É o meu terreno, eu pago o que eu quero. Não é? Eu prometi a você que te dá 100 reais, estou dando 100 reais. Estou dando uma moeda. E esse que trabalhou só 1 hora, estou dando os mesmos 100. Eu sou o dono da propriedade. Tremendo ensinamento, mas não é a nossa ênfase, eu vou dar a continuidade. Mas esteja atento, essa crise vai gerar uma pepita. E essa pepita é o mandamento de Cristo, de rico. O versículo 16 de Mateus 20. Esse é Mateus 20, como base. Mas você vai estar lendo Mateus 20, 17, 18 e 20, e Lucas 9 e Marcos 9, não é? Não se esqueça. Mas agora, no Mateus 20, no versículo 16, Jesus diz o seguinte, olha que pérola. Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muito são chamados, mas poucos escolhidos. Difícil, não é? Esse entendimento desse texto. Muitos chamados, poucos escolhidos.
muitos que entendem, compreendem, oh, Cristo Jesus, ensinamento maravilhoso, um grande homem de Deus, um profeta, ele era Deus, será como Mateus 7, 23 e 24, na qual ele chega a Jesus, né? Naquele dia, Senhor, 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 Lord, né? Senhor, Senhor, fizemos isso, fizemos aquilo, o Senhor vai dizer, afaste-se de mim, eu não te conheço, porque você utilizou o meu nome como uma forma de autoglorificação, se sentiu útil, ganhar dinheiro, não é? Ou usou como um amuleto, não é? Aquele que se usa assim põe no pescoço o amuleto para simplesmente dar boa sorte. Você me usou nesse sentido. Eu não te conheço, ou seja, você nunca desenvolveu comigo um relacionamento. Olha a seriedade, assim. Lembra lá em Mateus 14, 21, que os mandamentos de Cristo, além de conhecê-lo e guardá-lo, gera verdadeiramente esse relacionamento, e esse relacionamento é verdadeiro. Deus demonstra amor para com a sua vida, e você apercebe essa dinâmica do amor de Deus para com você, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo em você, a Trindade se revelará a você. Promessa nos mandamentos de Cristo. Então esteja atento ao mandamento que nós iremos abordar aqui hoje, que é também muito importante. Tá, vem cá. Seguindo aqui em frente, Jesus continuando a conversar, está lá em capítulo, não, Mateus novamente, Mateus 20, do 17 ao 19, Jesus está predizendo, falando sobre a sua morte, preparando os discípulos para o que iria acontecer. Diz assim, ouça, estamos subindo para Jerusalém. O que vai acontecer lá? Onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele e o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Jesus começa o assunto falando sobre o reino de Deus, dá uma analogia, cria-se uma polêmica, aí ele faz a explicação de que muitos são chamados poucos escolhidos, está predizendo o que vai acontecer, o que estava acontecendo, e olha o que acontece, aparece na história, aparece uma mãe, mãe, você que é mãe, você sabe o que ele vai dizer aqui, mãe não vê nos filhos erros dos filhos, né? Então aparece uma mãe, mãe de quem? A mãe do Joãozinho e do Tiaguinho, Joãozinho e Tiaguinho, João, o apóstolo, segundo as escrituras diz, o apóstolo do amor. Ele fala sobre o amor de uma forma assim tão maravilhosa, não é? É aquele que encostou a cabecinha, encosta a cabecinha no meu ombro e chora. Então ele é esse apóstolo, diabo do amor, mas ao mesmo tempo ele é conhecido como o filho do trovão também. Ele queria descer sobre uma cidade, o julgamento de Deus. Tenha isso em mente, que é muito importante a gente ter essas verdades, porque às vezes a gente dá ênfase nesses pontos de forma diferente, não é? Mas esse homem que tinha essas duas realidades tem uma mãe, e essa mãe vai fazer algo aqui que vai gerar mais uma polêmica. Aí Jesus apresenta o mandamento dele. Mas se você leu Marcos 9, Lucas 9, Mateus do 17 ao 20, vou pegar algumas ideias centrais e vou te mostrar, antes de apresentar o mandamento, o que está acontecendo. Olha aqui. Então, quando ele fala isso, depois que Samuel faz essa pergunta, esses outros capítulos vai mostrar que os discípulos tinham acabado de descer do Monte da Transfiguração. Quem foi no Monte da Transfiguração? Foi o filho da mãe, o Joãozinho, o Tiaguinho e o Pedrinho. Estavam os três lá.
tem uma experiência magnífica, e ao descer, Jesus fala assim, não conte para ninguém, porque em nenhum momento. Não é? Então, mas os discípulos com certeza vendo assim, o que aconteceu lá? Conta aí, não é segredo, não posso contar, mas foi magnífico, você imagina que experiência magnífica que eu tive lá, mas não contaram, não é? Aí um assunto surgiu entre eles, qual é o melhor, qual é o maior entre nós, quem vai liderar, quem... Não é? Essa foi a questão em voga que surgiu entre eles. Qual é o maior? Qual é o maior? Ah, com certeza Joãozinho e o Tiaguinho falaram, é nós, né? Olha, tava lá com o homem lá em cima do monte, né? Chamou Pedro e minha família toda. Meu irmão, ele teve essa experiência. E a mãe do Tiaguinho e do Joãozinho, que é nossa, meu filho é... Sabe o que a mãe dele faz? A mãe dele chega, ajoelha, não, eu quero falar diante dele, no versículo 20, quero falar com o Senhor, e aí você fala, olha, o Senhor, quando vir o seu reino, o Senhor vai, você já está falando do reino dos céus, que está vindo, e, não é? E que o Senhor está prestes a morrer, e com certeza esse reino está acontecendo amanhã ou depois, o Senhor pode colocar o meu filho como ministro da educação, o ministro do tesouro, ou o ministro dois cargos de suma importância, uma à direita, outra à esquerda. Olha que humildade dessa mãe, né? Pedindo a Jesus que desse aos dois filhos, os dois bichinhos dela, não é? Eles merecem. O Senhor sabe como eles são bons. Você conhece o Joãozinho que deita no Senhor, e ele é tremendo. Ai, interessante. Mas na medida em que esses dois discípulos reuniram e fizeram isso, geraram mais uma crise. Qual é a crise? Está no Mateus 24, os 10 que ouviram isso, ficaram indignados contra os dois irmãos. Como você pode fazer um pedido desse? E nós? Nós, quer tomar a nossa frente? Magnífico, né? Essa crise, com a outra crise anterior, agora Jesus vai apresentar o mandamento. Você já tenta o mandamento. Mais um dos mandamentos. Aí ele fala assim, olha, chamou os discípulos, vem cá, deixa eu conversar com vocês. Você sabe que no mundo as coisas são assim. Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Ele falou, no mundo é aquele que grita mais alto, aquele que impõe, aquele que lidera com força, né? Que mente, mas fala que não mente, que finge e ganha e projeta. É assim no mundo. Mas entre vocês tem que ser diferente. E Jesus vai utilizar 3 analogias, né, para ensiná-los. Olha aqui, ele fala aqui, olha o nosso mandamento. Não será assim entre vós. Olha o mandamento. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Mas ainda, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro. Você vai, mas eu não quero ser o primeiro. Mentira. Você no seu coração há um desejo de fazer aquilo que dá resultado. Por que você a gente tá vendo essa série, nós estamos apresentando sobre os mandamentos de Cristo? Porque é aprender a amar a Cristo, desenvolver um maior amor pelo Senhor. Então, há no nosso coração esse desejo de ser útil ao Senhor, de que a nossa vida seja, sejamos um vaso de bênção na mão do Senhor. Há no nosso coração isso. O mundo usa isso para ganhar, para projetar, para impor, mas ele fala, para vocês são diferentes. Esse desejo que há no coração, o desejo de ser útil para mim, para o meu reino, não é? Ele fala, quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Seja o vosso servo. Outros dizem, melhor
Tá aqui, não, desculpa. E qualquer que dele vai dizer o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. É melhor servir do que ser servido. Servo. Quem quer ser servo? Aqueles que andam com o Senhor desejam crescer nessa área. Porque é a única forma de sermos úteis ao Senhor. Não é? Nos ensinamentos de Jesus, nesse contexto, lá em Mateus 18, 4, Jesus pega uma criança e põe no meio deles. Olha, portanto, aquele que se tornar humilde como este é o maior do reino dos céus. Utilizou uma criança como exemplo. Ó, tá vendo a criança? Se você quer ser útil ou você quer ser grande no reino dos céus, seja como uma criança. Já viu a criança que você vai e faz algo, falar algo que ela chore, passa uns 2, 3 minutinhos, ela esqueceu, ela está alegrinha novamente. Não guarda mágoa, não guarda rancor, perdoa com facilidade. É simples. Seja como uma criança. Mas Jesus fala ainda mais, ó. Questionar, Senhor, tudo bem, eu quero andar com o Senhor, servi-lo, mas deixa primeiramente que meus pais morram, depois que eles morreram, eu resolvi essa questão, aí eu vou segui-lo. Aí Jesus disse, ó, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu, porém, anuncia o reino de Deus. Você escutou isso? Tu, porém, anuncia o reino de Deus. E fala que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha a seriedade disso. Lançar a mão do arado, você que é da fazenda sabe o que isso representa, não é? Não é apto para o reino de Deus. Olha a seriedade disso, desse ensino. Bem, essa discussão dos discípulos parece que era algo normal, não era? Ser de importância, ser de crescer em autoridade, ser de projeção, liderar outros, ensinar outros, né? É o desejo de muitos, não é verdade? As pessoas têm esse desejo de dominar outras pessoas, de estar acima dela, tomar decisões para ela. Eu quero liderar, né? Que não é errado essa disposição, desde que haja um coração de servo, que é o que a gente está apresentando aqui, né? Pois, isso é motivo de glória, né? É motivo de você galgar na vida, você se projetar dessa forma, não é isso? Não. Terminando aqui. Entendido? Seja servo, é o nosso mandamento. Seja servo, porque é melhor servir do que ser servido. Jesus coloca essa criança em evidência para mostrar a importância de como nós somos diferentes. O exemplo é a criança. Nesse contexto também, além do mundo da transfiguração, esse exemplo da criança, lá em João 13, é o momento na qual Jesus põe uma toalha no pescoço e lava os pés dos discípulos. Mostra novamente, vocês me chamam de mestre e eu sou. Olha o exemplo que eu dou a vocês. Novamente, servo. Essa é a disposição. Servo. Bem, terminando aqui, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu e você pudesse fazer uma viagem, né? Você sair da sua dimensão e ver você fazendo as coisas. Vou pôr 2 ou 3 casos aqui. Eu queria te perguntar se esse espírito de servidão está no teu coração. Você gosta de exigir os seus direitos? Se é uma pessoa que mexeu com você, mexeu nos seus direitos, você responde. Deixa eu dar um exemplo. Você vai assim num restaurante, aí o garçom erra. É uma coisinha básica, simples, não é grande coisa não. Você salta
solta os cachorros, expõe aquela situação, pede de volta, devolve, não quero, meu direito, você está errado. Você que responde. Lembra que você está olhando. Aí você se coloca na condição daquela pessoa, porque a palavra de Deus ensina isso, nós lemos, né? Que a gente devemos tratar, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizesse a nós. Não é? Então, se coloca na condição daquela pessoa quando você está confrontando ela. Como que ela se sente? Uma coisa básica, boba. Um errinho qualquer. A carne veio não tão passada, veio um pouquinho menos. Alguns expõem, ridicularizam. Você já percebeu a cara do outro quando está sendo exposto? Dessa forma, a pessoa fica sem graça. Você abaixa a pessoa ali. Você é assim? E aqui? E quando você está fazendo algo, você vê algo de errado. Assim, algo que tem que ser feito. Por exemplo, você acabou de comer, chega lá na pia, tem um monte de pratos. Você fala, alguém lava. Alguém vai lavar. Deu algo no chão, não fui eu que joguei, deixa aí. Isso, eu vou fazer que ele me pediu só isso. Além disso, eu não faço. Novamente, você está se vendo e se pergunte, porque eu creio que a palavra de Deus ensina, não é? Que aquele que não é fiel no pouco, nessas oportunidades que é dada para crescer, para por aí. Mas quando você faz, como que você é? Você pega e toca o berrante para mostrar que você sempre faz, ou você não faz. Todo mundo não faz, sou eu que faço. Você exige seu direito, está sempre exigente. Tudo tá ruim, nada tá bom. Você tem esse coração de servo, você deseja isso. Bem, é evidente que a posição de ser último, de ser servo, dessa disposição de se colocar diante da vida, diante do Senhor, diante das situações que aparecem diariamente, de ser o último, é uma posição que ninguém quer. Nós não queremos ser o último, não é verdade? Mas os ensinos de Cristo não só é importante para que a gente tenha assim uma vida diferenciada aqui e agora, mas as Escrituras deixam bem claro também, se em algumas pessoas que pode ser até religiosas, falar de Cristo, Senhor, Senhor, mas essa verdade nunca mudou o coração. O que nós estamos falando aqui não faz sentido. Se justifica, se utiliza a graça de Deus como uma licença para pecar, para errar. Você não tem uma luta, um dilema para buscar no Senhor, desejar cumprir, desejar obedecer. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. Continue com a sua devocional, a sua vida de oração. Pegue esses mandamentos. Peça ao Senhor para te ajudar a crescer nessas áreas específicas. Fácil não é. Luta é. Mas é o que literalmente nos dá liberdade e a percebermos e olharmos para frente. E a esperança inconfundível, real, da vida com o Senhor e nosso coração encher-se de alegria, de gozo pelo nosso conhecimento dele que cresce
Deus te abençoe, tenha uma boa semana e a gente se vê na próxima semana com o próximo mandamento. Deus te abençoe, tenha uma boa semana.